o plano Líder Limp? Qual é o principal produto que um franqueado da Líder comercializa, especialmente o microfranqueado? Vamos pensar em proposta de valor. Não é quanto custa, é o que vale, o que é que nós levamos para o mercado com esse modelo de produto, com esse formato de serviço e por que os clientes são encantados por esse formato. Pensa, nós eliminamos o risco trabalhista. Por quê? Porque o nosso profissional é um prestador de serviços e como prestador de serviços, ele executa o serviço para o qual ele foi contratado. Então, o nosso cliente do plano Líder Limp, ele não contrata mão de obra, ele adquire um modelo de limpeza e nós, com o nosso know-how, executamos e entregamos. Então, não há vínculo trabalhista, é um CNPJ contratando uma prestação de serviço de outro CNPJ, tá ok? Outra coisa, o nosso preço de mercado é fixo e de reajuste anual, ou seja, o cliente que nos contrata, ele sabe que até 31 de dezembro do ano corrente, ele vai pagar o mesmo valor mensal. E isso para ele traz uma estabilidade de planejamento financeiro, isso é muito bom, tá ok? Outra questão, nossa produtividade é o grande diferencial. Nós executamos em conservação da limpeza até 100 metros quadrados de área interna em até 1 hora de trabalho. Eu não sei quanto tempo você leva para fazer a sua limpeza, mas nós, no nosso padrão, no nosso modelo, pegamos uma pessoa que nunca executou uma limpeza comercial e depois do treinamento ela entrega 100 metros quadrados em 1 hora de trabalho, tá ok? Outra questão, nós promovemos uma redução do custo que o empresário tem com o trabalho ocioso. Imagina se você já foi atendido por alguma empresa que tinha um auxiliar de limpeza lá e que entre uma limpeza e outra ele ficava ocioso, sem trabalho para fazer. Isso é um custo. Ele está recebendo para não executar porque naquele momento não tem necessidade ou porque ele está gastando o tempo dele fazendo outra coisa. E isso a gente reduz, porque o cliente só nos contrata de acordo com a necessidade que ele tem, do tempo que ele precisa para a limpeza ser realizada. Então ele acaba com esse custo excessivo de ter um profissional dentro do seu espaço sem necessidade, tá? Outra questão, no nosso modelo nós cobrimos faltas, férias, atrasos, ausências eventuais. Porque a prestação de serviço de limpeza precisa ser realizada. Então nós temos isso já previsto em contrato. Por isso o cliente se sente tranquilo, porque ele sabe que a limpeza vai ser executada independente de ser aquela pessoa naquele dia, naquela hora, tá? Mas junto com o nosso preço mensal, com o valor mensal que ele contrata e é fixo, o cliente também recebe, além da mão de obra da execução da limpeza, ele recebe os utensílios que vão ser utilizados, ele não paga e ele também não paga nada a mais para ter os materiais químicos, tanto o detergente de uso profissional, multiuso, quanto o desinfetante de uso hospitalar de alto poder de limpeza e de desinfecção. Então, quando o cliente nos contrata, ele contrata um combo de solução. Ele não contrata só uma mão de obra, ele contrata uma pessoa especializada, ele contrata a limpeza, ele não se preocupa com o utensílio, com o acessório, com o horário, ele não se preocupa com nada, porque tudo já está previsto antes e avaliado antes. Ele também recebe isso através de um contrato e esse contrato promove garantias tanto para o franqueado quanto para o cliente de que em caso de rescisão não há multa. O cliente ou o franqueado comunicam com 30 dias de antecedência que estão rescindindo o contrato. Não precisa nem justificar o motivo, porque prestação bem feita, o cliente não quer encerrar. Então, a gente descobre qual é o motivo, corrige, melhora se for um problema e segue adiante. E nós temos um percentual de retenção acima de 87% dos nossos clientes do plano Líder Limp, porque cliente bem satisfeito não muda, tá ok? Mas a gente tem um contrato que dá essa garantia para ambas as partes. E por fim, o plano Líder Limp, ele é um plano flexível,
e ele é personalizado. Quando o profissional vai lá avaliar a estrutura, ele define qual é o tamanho dessa área, ou seja, quantos metros quadrados tem, quantas pessoas usam essa área, para a gente identificar a necessidade da frequência de retorno da limpeza e quantos banheiros tem. Com essas 3 informações, todos os nossos profissionais conseguem apresentar uma proposta real para que o cliente pague o menor valor possível para ter a melhor limpeza possível. Então ele é muito flexível, personalizado e nós podemos atender estruturas de salas, lojas e casas comerciais de 30 a 300 metros quadrados. Ok? Esse é o nosso produto chamado Plano Líder Limpe. E nós temos planos que são mensais, mas são a partir de R$ 280. Então imagina você ter a oportunidade de atuar 1 hora por semana para atender um escritório de 100 metros quadrados com 3 ou 4 pessoas que atuam em um banheiro. E esse cliente que contratava uma diarista eventual, que tinha que arriscar uma série de questões para ter esse profissional lá dentro, não precisa mais. Contrata uma empresa especializada através de um contrato formal, CNPJ para CNPJ. Então, qual é o público-alvo do nosso Plano Líder Limpe? É importante que você entenda isso, porque é para essas pessoas que a gente leva o nosso produto. São empresas que desejam receber limpeza empresarial, ou seja, empresa empresarial. Atendemos residências? Não. Existem exceções? Sim. Quando? Quando se trata de um cliente nosso que fez uma obra, uma reforma, uma ampliação e precisa de uma limpeza profissional especializada. Para esse círculo de pessoas, a gente abre uma exceção e atende a parte de limpeza de mutirões pós-obra, tanto limpeza fina quanto limpeza grossa. Mas o nosso produto Plano Líder Limpe não se trata de limpeza pós-obra, se trata de limpeza e conservação comercial. Qual é a localização? Onde estão os nossos potenciais clientes, o nosso público-alvo? Em torres comerciais. Imaginam prédios onde tem lojas comerciais embaixo e várias salas comerciais acima. Esse é o nosso filé. Quais são os tipos de estrutura para os quais a gente vende o nosso serviço do Plano Líder Limpe? Salas, lojas e casas comerciais. Qual o tamanho dessas estruturas para que a gente entenda se a necessidade deles vai ser atendida com o Plano Líder Limpe ou com a terceirização através dos nossos funcionários? São estruturas de 30 a 300 metros quadrados. É importante entender isso. Qual é o segmento de mercado que estão os nossos potenciais clientes, o nosso público-alvo? Prestadores de serviço, especialmente prestadores de serviço, que atuam em escritórios, preferencialmente, tais como contabilidade, advocacia, clínicas e consultórios, enfim, consultorias em geral. Pensa num profissional liberal, pensa numa estrutura comercial que tem o seu negócio sendo realizado dentro de uma sala comercial. Esse é o nosso público-alvo.